Eu estava ali, Senhor, tanto culto para esse homem hoje, Jesus. Logo hoje, Senhor. Que Deus possa continuar nos abençoando. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. É um texto muito conhecido. Quero falar da minha alegria de estar aqui nessa noite. Agradecer a Deus pela vida do pastor Christian, pela vida da Daniele. Vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Quero parabenizar a essa igreja, pastor Bruno, Aline. Deus continue abençoando vocês, a todos os pastores, pastor Eduardo Gonçalves, que é uma referência de Deus, não só para a minha vida, mas eu creio que para a vida de muitos pregadores. E estou temerosa, mas estou honrada. Demais. Deus te abençoe, pastor. Não sei se vocês sabem, irmãos, mas ele é uma das referências de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja, enfim. Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo. Feliz de rever alguns amigos. Deus continue abençoando a vida de vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Todos acharam? Amém? Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe colocou sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Mas como nunca tinha usado, então Davi disse a Saul: não posso ou não consigo andar com isto, porque nunca experimentei. E então Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou então o seu cajado na sua mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se em direção ao filisteu. Fala conosco, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido e ele tem me acompanhado nesses dias. Essa é a história mais conhecida da vida de Davi, embora ele tenha muitas outras histórias na Bíblia Sagrada. Essa é a história que a gente mais faz menção, ou pelo menos que mais impacta a nossa vida. Foi um desafio desleal, na verdade, né? Golias era um gigante, guerreiro, desde a sua mocidade. Ele tinha experiência de guerra, ele era preparado para a batalha. E Davi era um garoto. Ele não tinha espada, ele não tinha lança e nem escudo. Se você já participou da escola bíblica dominical, eu tenho certeza que essa foi uma das primeiras histórias que te contaram. O garoto que venceu um gigante. Essa história marcou a vida de Davi. E foi a partir desse combate que Deus começou a dar notoriedade a Davi em tudo aquilo que Deus tinha prometido a ele. Se você voltar um pouco mais atrás, você vai entender que Israel estava vivendo o seu primeiro modelo de monarquia. Era a primeira vez que um rei havia assumido o trono. Saul estava governando sobre Israel. E por fazer tudo o que desagradava ao Senhor, ou por proceder de maneira que desonrou a Deus, o Senhor disse: eu não quero mais Saul. Samuel, quanto tempo mais você vai ter compaixão, ou você vai tolerar Saul? Eu já o rejeitei. Mas faz uma coisa, enche o teu vaso de azeite, vem e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu já me provi de um rei. Samuel faz exatamente o que o Senhor tinha ordenado. Vai até a casa de Jessé, sabendo que lá Deus tinha um rei, separado um rei. Mas o primeiro rei que estava assumindo o trono era Saul. Então, quando a Bíblia faz referência de Saul, a Bíblia diz que ele se destacava dos ombros para cima. Ele era guerreiro, ele tinha aparência de guerra, ele era afeiçoado para a guerra. Então, quando Samuel entra na casa de Jessé, ele entra com uma imagem na sua cabeça. Ele entra imaginando que Deus está esperando o mesmo padrão que já estava no trono. Prova é que os filhos de Jessé passam diante dos seus olhos. E quando ele olha um guerreiro, ele diz: é esse. E o Senhor diz: não,
Então é esse. E o Senhor diz, não, só pode ser esse. E o Senhor diz, Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, conheço o coração. Todos os filhos passam e Samuel entende que não é nenhum deles. E ele pergunta para Jessé, acabaram-se os mancebos? E aí Jessé diz, tem um mais moço que está no campo, apacentando as ovelhas. Aquele não tinha jeito, ele não tinha aparência, ele não tinha fisionomia para aquilo. Mas quando ele entra, eu posso imaginar se cumprindo o que a Bíblia diz a respeito de Davi, Deus falando, achei a Davi meu servo, e com santo óleo ungi. Ele chega, Samuel derrama o azeite sobre sua cabeça, e a palavra foi liberada sobre ele, você vai reinar sobre Israel. Parece que no outro dia Davi vai acordar vestido com uma capa de ouro, sentado num trono de ouro, sendo honrado e reverenciado, né? Mas ao contrário disso, o que acontece? Ele acorda na mesma casa, tendo que voltar para o mesmo campo, colocando a mesma roupa de pastor e fazendo as mesmas coisas que ele fazia normalmente. Tudo igual, trabalhar no campo, continuar fazendo o que ele fazia, e parece em alguns momentos que aquela unção não serviu para nada. Porque a gente imagina, né? Cadê o destaque da unção? Cadê o glamour da unção? Cadê os aplausos da unção? Ao contrário disso, Davi volta para o campo e logo em seguida tem que tocar para o espírito maligno sair de Saul, e mais à frente se torna pajem de armas de Saul e fica do palácio para o campo, do campo para o palácio, e o trabalho aumenta e não tem ninguém para aplaudir, não tem nada. Para que serve essa unção? Porque ao contrário do que a gente pensa, unção não vem para dar destaque ou aplauso ou glamour. Unção triplica o teu trabalho e a tua responsabilidade. Poderia fazer antes, porque agora tinha uma unção diferenciada sobre a vida dele. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, a unção que Deus depositou na tua vida te traz uma responsabilidade a mais. Fala para ele, não se comporte como se você não tivesse aquilo que Deus te deu. Não se comporte como se Deus não tivesse derramado na tua vida aquilo que Ele derramou. Tem algo diferente sobre você, então faça valer aquilo que Deus te confiou. Trabalha, trabalha, campo, palácio, palácio, campo, e não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém para dizer que está legal, não tem ninguém para parabenizar, não tem. Mas Deus do céu está dizendo, eu estou te vendo, eu conheço tua história, eu sei o que você está fazendo. Aleluia. Nós vivemos num tempo onde nós esperamos o aplauso dos homens. Nós queremos ser honrados pelos homens, e não que isso não possa acontecer, claro que pode, mas tudo isso precisa ser no tempo que Deus determinou. Enquanto não chegar a tua hora, fica no lugar que Deus te colocou. É no campo, trabalha no campo. É indo e vindo, trabalha no que Deus te colocou. Aleluia. Só que tem 40 dias. E apesar desse homem ser um guerreiro com histórico de guerra, porque o próprio Saul diz quem ele é, Golias, é a primeira vez que ele está aparecendo aqui. Porque ele não aparece porque ele é Golias. Ele aparece porque Deus quer dar destaque a um pequeno. Aleluia. O exército dos filisteus se posicionou em guerra, Israel se colocou em guerra. Davi está trabalhando e não sabe de nada disso. E quando eles iam pelejar, Golias saiu do meio do exército e disse, por que a gente vai lutar? Se eu estou aqui, sou filisteu, dá-me um homem do exército de vocês, para que ele venha e guerreie comigo. Se ele me ganhar, a gente se rende. Se eu ganhar, vocês se rendem. É simples. Por 40 dias, 2 vezes no dia, aquele homem parecia e gritava, dá-me um homem, dá-me um homem, dá-me um homem. Enquanto Davi está na sua rotina de trabalho sem saber de nada, Deus já sabia o que tinha preparado para ele. O pai dele chega para ele e diz, eu quero que você faça uma tarefa, mais uma dentre tantas.
Era a rotina dele trabalhar. Só que no meio da nossa rotina, Deus separa dias, que são dias marcados para mudar a nossa história. Tem gente reclamando da rotina. E você pensa, preciso de algo extraordinário. Não, é no meio da tua rotina que Deus vai preparar um dia. Vai lá na guerra e eu quero que você traga o penhor dos seus irmãos, leve esse alimento para o chefe da guarda de 1000, leve esse alimento para os seus irmãos. E eu quero que você procure saber como é que eles estão. Já tem muito tempo que eles estão na guerra. Davi vai e não sabia de nada. Quando ele chega, ele vai se posicionando à frente, procurando seus irmãos. E quando ele está indo, ele ouve de novo o grito: dá-me um homem. Ele olha para o exército, e de repente alguém do exército de Israel, guarde isso, repita comigo: o exército de Israel. Mais uma vez, exército de Israel. Alguém do exército de Israel diz: é Golias. Esse homem está aqui já todos os dias, importunando a gente, querendo que alguém vá lutar com ele. Eu não vou, você vai, eu não vou, você vai também não. Davi olha para aquilo, e alguém diz: quem vencer esse homem, o rei já prometeu que vai dar a filha em casamento, vai isentar de impostos, a vida do camarada vai mudar, mas ninguém tem coragem para isso, ele é muito forte, olha o tamanho dele, olha a armadura dele. Davi olha para Golias, olha para aquele exército e diz: eu lutarei com ele. E foi dentro deste versículo que o Senhor trouxe algo ao meu coração para a igreja deste tempo. O Espírito Santo de Deus me disse assim: leia de novo o texto, Gabriela, e veja se você acha um vento, uma pomba, um fogo, um furacão, um terremoto, ou qualquer coisa da minha parte, dizendo a Davi: eu estou te ordenando, luta com Golias. Aí eu li, e li de novo, e eu não encontro Deus dizendo: Davi, luta. Eu não encontro um anjo, um fogo, um terremoto, e Deus sinalizando: luta. O Senhor me disse: eu não mandei ele lutar. E isso me assustou. E o Senhor me diz: mas perceba baseado em que ele decide que vai lutar. Ele olha para Golias e diz: quem é este incircunciso? O que é o pacto da circuncisão? Ao 8º dia de nascido, a pele do prepúcio do menino era retirada, e esse era um símbolo: esse menino é de Deus. Deus é o dono da vida deste garoto. Oh, aleluia. Esse era um pacto dos judeus. No Novo Testamento, quando os gentios começam a se converter, alguns apóstolos começam a pensar: bom, vocês têm que se converter ao judaísmo, ou se tornarem as práticas dos judeus, para também receberem a Cristo. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo: mas o que adianta fazer este pacto na carne, se este pacto não é feito no coração? Que valor tem a circuncisão se ela é feita na carne? Entenda, a ideia de Deus para a circuncisão é: vocês terão um sinal na carne de que a vida de vocês inteira é minha. Só que os judeus começaram a se valer de ter um sinal na carne, e o coração deles está longe do que o exterior dizia. Então Paulo vem dizendo: o que adianta o exterior falar uma coisa e o interior falar outra? Para vocês, gentios, a circuncisão não é na carne, mas a circuncisão de vocês é feita no coração, e não provém para o louvor dos homens, mas para o louvor de Deus. Então Paulo está dizendo: o coração de vocês, aliançado a Deus, é uma prova real de que você é de Deus, e Deus é o dono da tua vida. Davi, quando olha Golias, ele diz: espera aí, a gente tem uma aliança que nos garante que nós somos de Deus e Deus é nosso. Mas até onde eu sei, esse cara não tem. Há uma promessa liberada sobre quem tem aliança. Sobre quem tem aliança, ninguém vai resistir ele.
Sobre quem tem aliança, onde ele colocar a planta do pé, Deus vai dar por herança. Sobre quem tem aliança, ele vai ser bendito ao entrar, bendito a sair. Oh, aleluia! Davi olha para Golias e diz: ele não tem aliança. E olha para o exército e diz: mas espera aí, nós temos. Então avisa que eu vou. Perceba, ele está só Deus não precisa mandar ele fazer o que já está liberado sobre a vida de quem tem aliança. Só que atrás dele, olhe para cá, tem um exército inteiro, vestido, e vestidos como o nome de exército de Israel. E se é exército de Israel, é a mesma coisa que exército de Deus. Roupa de quem entende, arma de quem entende, posicionados como quem entendem, mas estão morrendo de medo do inimigo. Quando eu li isso, o Senhor me disse: isso parece com a minha igreja nos dias atuais. A minha igreja está esperando um sinal sobrenatural para que eles comecem a tomar posse do que já está liberado sobre eles. Eu vou ver o apóstolo Paulo dizendo aos Efésios: eu estou orando para que Deus ilumine a mente de vocês, para que vocês entendam qual é o poder que está sobre a igreja. Que poder? O que foi na tumba ressuscitou Jesus dentre os mortos, colocou ele nas alturas, acima de principado, potestade, dominadores, que tem nome ou que se nomeiam, no presente ou no porvir, e deu Jesus à igreja e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Sabe quem somos nós? A igreja que participa de cultos, que levanta a mão como quem sabe, que pula como quem sabe, que roda como quem sabe, mas quando a gente sai da porta para fora, a gente não lembra qual é a autoridade que está sobre a nossa vida. Deus me trouxe aqui para manifestar a minha glória. Aonde vocês colocarem a mão, o diabo tem que ir embora, enfermidade tem que ir embora, opressão tem que ir embora. Você não tem noção do poder que tem quando o teu joelho encosta no chão. Gabriela, o diabo falou que vai matar meu filho. Falou? Mostra para ele quem é você dentro dessa casa. Gabriela, o diabo falou que vai levar meu marido. Falou? Mostra para ele quem é você dentro dessa casa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Pega na mão dessa pessoa e fala para ela: você precisa entender que tem uma autoridade diferente sobre tua vida. Tu não foi chamado só para participar de culto. Pergunta para ele quantos mais avivas, recreios você vai precisar participar para entender que não adianta ser crente só em 2 horas. Deus quer mais, Deus quer entrega, Deus quer entrega. Aleluia! Aos Colossenses ele disse: eu não canso de pedir por vocês. Pedir o quê, Paulo? Para que vocês entendam a maravilha que opera em vocês. Que maravilha é essa? Aquele que é a imagem do Deus invisível. Ele que é antes de todas as coisas. Ele que tudo subsiste por meio dele. Sabe o que mais? Esse mistério foi oculto do passado. Não foi revelado aos profetas. Os profetas não viram. Mas a vocês foi desvendado. O que foi desvendado? A maravilha que é saber Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não preciso que Deus me mande tomar posse do que já está liberado. Mas sabe por que o povo perece? Porque lhe falta conhecimento. A gente vem no culto, a gente participa das reuniões. Sabe o que a gente faz? A gente dá glória quando alguém manda. A gente pula quando alguém manda. Aleluia. A gente até roda quando está emocionado. Mas tudo isso para alguns não passa de um ritual exterior.
Vida com Deus não tem a ver com emoção. Eu não preciso arrepiar para saber que Deus é Deus. Não precisa ninguém dizer, levanta a mão e dá glória. Aqui não tem ninguém para animar a plateia. E não precisa nenhum pregador e nenhum dirigente e nem o cantor fazer um culto bom. Sempre digo isso, alguém tem coragem de dizer, culto foi ruim. Louvor foi ruim. Não gostei muito não. O culto nunca é ruim. É possível que você esteja ruim. Porque culto não é algo de Deus para a igreja, entenda. Eu vou repetir isso para você entender. Não é Deus que dá um bom culto à igreja. Me explica, Gabriela. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Que é o vosso culto. Para ser culto tem que ter o quê? Entendimento. Se não tem entendimento, não é culto. Se eu levanto a mão porque eu estou emocionado, não é culto. Se eu levanto a mão porque eu gosto do pregador, não é culto. Se eu dou glória porque eu gosto do cantor, não é culto. Culto não tem a ver com sensacionalismo. Eu não faço um culto. Não é Deus que me dá um culto. Eu trago o meu culto como oferta de sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Eu não levanto a mão porque alguém manda. Eu levanto a mão porque Ele me salvou. Eu não pulo porque alguém manda. Eu pulo porque Ele quebrou as cadeias que me prendiam. Ninguém precisa me mandar da glória. Eu sei o que Jesus fez pela minha vida. Oh. Eles estão enfileirados como quem sabe. Roupa de quem sabe. Jeito de quem sabe. Mas Deus está dizendo, por fora parece, mas por dentro. Oh, meu Deus. Por fora até parece, mas por dentro. Então Davi olha e diz, avisa que eu vou. Sabe por quê? Porque ele podia estar no campo, ele podia estar no palácio, ele podia estar na frente da batalha, ele sabia quem ele era em Deus. E quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente não precisa da opinião dos outros para manter isso vivo dentro de nós. Não tem ninguém dizendo, eu acho que vai dar certo, não precisa. Eu sei quem está comigo e quem fez aliança comigo. Só que quando ele decide ir, o irmão dele olha para ele e diz, vem cá, com quem é que você deixou aquelas suas poucas ovelhas, seu presunçoso? Essa era a hora, se Davi fosse um dos crentes dos dias atuais, olha aqui, Eliabe. Vou te mostrar quem eu sou. Só que o texto diz que Davi, a Bíblia diz exatamente assim, ó, e então Davi, se desviando de Eliabe. Você percebe que Eliabe não quer ir, mas também não quer que Davi vá? Há Eliabes que se apresentam no nosso caminho. Eles não querem ir, mas também não querem que você vá. Quando alguém se levanta para dizer, vou fazer, quer se mostrar. Está se achando. Está pensando que é o quê? Só que Davi me ensina uma coisa tão interessante. Ele percebe qual é o objetivo de Eliabe. E ele diz, o objetivo de Eliabe não combina com o objetivo que Deus tem para a minha vida. Então me dá licença. Nós precisamos aprender a nos desviar das coisas que não têm a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? O diabo sabe que ele não pode destruir alguém que está no centro da vontade de Deus. E como ele não pode destruir, ele tenta distrair. Como ele não pode destruir, ele tenta distrair. Falaram de mim, missionária. Pastor Cristian, não venho mais, não falo mais. Será que você não entende que o diabo está querendo te distrair? Porque ele sabe que você no centro da vontade de Deus é um perigo. Será que você não entende que isso é uma proposta do diabo para tirar você do alvo do que Deus estabeleceu para a tua vida? Você precisa aprender hoje. Falaram, com licença.
Ah, eu vim te contar um negócio, tem a ver com o propósito de Deus? Não, dá licença. Tem uma fofoca para te contar, é coisa de Deus? Não, então me dá licença. Enquanto você continuar perdendo tempo com o que não tem a ver com o propósito de Deus para a tua vida, você vai atrasar o que Deus quer fazer contigo. Sai disso, se desvia. Nunca como nos dias atuais se fez crentes tão melindrosos, tão fracos. Não vou vir mais. Por quê? Porque a irmã olhou de cara feia enquanto eu estava cantando. Teve numa vez que nós fomos aconselhar, a gente falou, por que você não está indo mais? Porque eu bem li o lábio da irmã, ela estava falando de mim. Falei, mas que dom é esse de ler lábios? Eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Quando a gente sabe quem a gente é em Deus, as coisas que vêm para nos tirar disso não alteram o que a gente sabe. Falaram de mim, não tem problema, eu sei quem me chamou. Me olharam de cara feia, não tem problema, eu sei que me chamou. Criticaram, não tem problema, eu sei quem me chamou. Pega na mão desse crente e fala para ele, se desvia disso, isso quer atrapalhar o teu caminhar, sai disso, vai em frente. Oh! Aleluia! Ele destrói a igreja? Não, ele distrai a igreja. Mas a igreja ninguém destrói, não destrói, mas distrai. Porque tem gente que roda. Gente, eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, eu sou do manto. Eu amo. Mas o Senhor tem me ensinado a cada dia que não vale de nada eu ser do manto aqui dentro e ser fraco lá fora. Você roda aqui, mas tem que rodar lá fora também. Oh, aleluia. Eu vou. Aí Eliabe diz, presunçoso, me dá licença. Vai lá e avisa para Saul que eu vou. Aí imagina, Saul tem uma pessoa que vai. Chama aqui, chama. Quando Davi vem entrando. Deixa eu te falar quem Golias é. Golias é guerreiro desde a sua mocidade. O que Saul está dizendo para Davi é, o que Golias tem de guerra, você tem de vida. Tu nunca vai ganhar ele, garoto. Aí Davi olha para ele e fala, aqui, eu sei que você sabe a história dele, mas eu quero te contar uma história que você não sabe. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Vez ou outra, vem um urso e um leão. Você acredita que eu já corri atrás de um urso e atrás de um leão? Já tirei a ovelha de dentro da boca dele, já estraçalhei um leão. Essa história eu não sabia. Calma, tem mais uma que você não sabe. O mesmo Deus que me livrou da boca do urso e do leão. Olhe para cá. Davi está dizendo assim, ó, eu tenho, por trás dos bastidores, uma história que as pessoas não conhecem. Mas tem uma pessoa que estava comigo quando ninguém sabia meu nome. Tem uma pessoa que estava comigo quando ninguém sabia quem eu era. Faz uma cara, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Faz uma cara de profeta para essa pessoa que está do seu lado. E profeta de xerém tem que ser exatamente assim, franze um pouco a testa. Faz. Fecha um pouquinho o olho na medida. Não vira devagar, vira assim para dar medo, vai. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela assim, talvez você só me conheça de agora. Fale, você está me vendo aqui. Fala, mas eu quero te dizer que eu tenho uma história que talvez você não conheça. Fala para ele, eu já matei muito urso. Eu já matei muito leão, eu já venci muito deserto, eu já passei por muito vale. Você não pode me definir pelo que você está vendo agora. Por trás dos bastidores tem uma história que talvez você não conheça, mas eu vou te dizer, o mesmo Deus. Ele está dizendo, tu não conhece, mas Deus conhece. Eu vim dizer para você que se tem uma pessoa que valoriza a história, é o Espírito Santo. Não tem uma semente que você plantou aqui. Ai, de revassa. Não tem uma. Sabe aquele banheiro que você lavou há muito tempo que ninguém lembra mais? Sabe aquela oração que você fez na madrugada que nem você lembra mais? Ele está dizendo, eu conheço tua história.
Meu Deus, eu sinto graça de Deus aqui. Porque o Espírito manda eu te dizer, eu sei cada caminho pelo qual tua vida passou. Tem alguém achando que você caiu de paraquedas aí. Tem alguém achando que você chegou ontem. Mas eu sei exatamente de onde você veio. E por isso eu te garanto, eu vou te segurar. Eu vou te honrar. Eu vou te respaldar. Oh, glória! O mesmo Deus. O que ele está dizendo é, quando eu estava no campo, ninguém sabia quem eu era. E o urso imaginou que ia me matar. Sabe quem foi que me livrou? A mesma pessoa que vai me livrar agora. Meu Deus, como isso é sério. Sabe, eu estava aquela madrugada chorando e achei que tudo tinha acabado. Sabe como é que eu cheguei até aqui? Mesmo Deus que vai me levar lá foi o que me trouxe aqui. Saul, quando percebe que não pode parar aquele garoto, ele sabe quem ele é, né? O que eu vou fazer? Mas espera, eu tenho um negócio aqui. Tirou o capacete, colocou nele, pegou a couraça, colocou nele, colocou toda a armadura nele, cingiu Davi todo. Davi, por certo, ficou muito empolgado com aquilo, pegou a espada, cingiu a espada. Você imagina, tinha unção para reinar. Tinha unção para reinar, e agora está usando a armadura do rei, gente, já é um começo. Né? Não é o padrão. Só que aí ele tenta andar. E quando ele tenta andar, ele percebe que ele não tem equilíbrio para andar. Até dá para ir desequilibrado. Mas se ele quisesse ter equilíbrio, ele precisaria entender que fingindo ser aquilo que ele não era, ele não conseguiria. Era bonito. Saindo lá fora, todo mundo ia dizer, oh. Mas não adianta eu querer fingir ser aquilo que eu não sou, isso me traz desequilíbrio. Quantas pessoas desequilibradas dentro da igreja? Porque aprenderam a vestir armaduras que não são suas para agradar a pessoas. Quantas pessoas assim, quase caindo. Dá 10 passos, mas depois dá 20 para trás. Deus está dizendo, quanto tempo mais você vai querer fingir ser aquilo que você não é? Tu não vai aguentar sustentar isso muito tempo. Você não está vendo que isso está atrapalhando o teu caminhar? Você não está vendo que dessa maneira tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum? Só que a gente prefere criar personagens. E aí para as pessoas eu finjo ser aquilo que eu quero que elas achem que eu sou. Só que eu vim dizer para você que Deus não lida com personagem. É por isso que você está 10 anos na igreja e tua vida é a mesma. Não tem a ver com a liderança, não tem a ver com os teus amigos, não tem a ver com a tua família. Tem a ver com você que decide entrar aqui fingindo ser aquilo que você não é. E volta para casa do mesmo jeito. Quando Davi percebe, eu não vou conseguir andar. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz assim, Saul vestiu a Davi. Quando Davi viu que não conseguia andar, sabe o que ele faz? E então Davi tirou. Não foi Deus que desceu e tirou aquilo. Não foi um anjo que voou e falou, Davi, vamos tirar, não. Ele olhou e disse, fingindo ser o que eu não sou, eu não vou vencer guerra nenhuma. Montando um personagem para impressionar quem está lá fora, eu não vou vencer guerra nenhuma. Um dia, ele usaria a armadura real. Mas ainda não era o tempo. Me apropriando do que é meu, mas fora do tempo, eu também não terei equilíbrio. Sabe o que Davi faz? Tira. Isso aqui não é meu, eu não sou isso. Tá bonito, mas eu não vou fingir ser o que eu não sou. Sabe por quê? Porque você tem uma máxima mentirosa do diabo nos dias atuais, pregue como fulano, cante como fulano. Seja como fulano. Deus não criou réplicas. Se tem uma coisa maravilhosa de você ser quem você é que ninguém nunca vai poder ser isso. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, pare. Pare de querer ser o que você não é. Revele para Deus quem você é, que Ele te apresentará o que Ele pode fazer através de você.
Você não vai ser usado como fulano, você vai ser usado como você. Sabe quem Deus quer? Você, do teu jeito, com a tua voz, da tua maneira. E Ele vai trabalhar para te mostrar o que Ele quer fazer em você. Eu me recordo de um dia, assim que eu estava começando a pregar e pregar para outros lugares. Não sei se eu já contei isso aqui, mas isso marcou muito minha vida. Porque uma pessoa chegou para mim e falou assim: quero te dar um conselho para você ter portas abertas, Gabriela. E eu, muito empolgado, falei: fala, fala. A pessoa disse para mim assim: ó, você é muito bruta. Falei: hã? Não, eu estou falando isso que eu sou teu amigo, gosto muito de você. E essa vibe, eu lembro que eu nem sabia direito o que era vibe. Essa vibe, tá dando certo não. Esse negócio aí não funciona mais. Você tem que ir naquele jeito, sabe? Aí eu cheguei em casa, fui orar, pegaram uma roupa, colocaram em mim. E eu voltei para casa. Cheguei em casa e falei: Senhor, eu sou muito bruta. Comecei a querer ler o texto. Então, Davi. Não, porque se é bruta, já começa sendo bruta pela voz. O tempo passou e eu estava orando uma vez pela madrugada. E o Espírito Santo gritou forte no meu coração e me disse assim: na mão de quem está a chave de Davi? Aí eu falei: do Senhor. Em lágrimas. Ele disse: quem é que abre e ninguém fecha? Falei: o Senhor. E ele me disse: quem é que fecha e ninguém abre? Eu falei: o Senhor também. Ele me disse: então por que é que você quer se encaixar em padrão de homens para entrar em porta que quem abre sou eu? Aquele dia, eu descobri que eu não precisava ser ninguém além daquilo que Deus queria. Eu vim dizer para você que Deus tem um modelo exato para a tua vida. Eu vim dizer para você que Deus quer te usar do teu jeito. Deus tem habilidades para colocar na tua mão. O salmista disse: é Deus quem adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços envergam um arco de bronze. Ele está dizendo: Deus me ensina a fazer coisa que eu não sei fazer, mas estando nele eu aprendo. Para de querer ser aquilo que você não é. Revele para Deus quem você é, e Deus te revelará o que Ele faz. Sabe o que eu me lembro com isso? Quando Jacó tem um encontro com um anjo no Val do Jaboque. Sabe o que o anjo pergunta para ele? A mesma pergunta que foi feita há anos atrás. Quando ele estava diante do seu pai, com o corpo coberto de pelos, fingindo ser o que ele não era. Seu pai pergunta assim: qual é seu nome? E ele diz: Esaú. E o pai diz: então, toma, porque aos homens a gente consegue enganar. Mas no Val do Jaboque o anjo pergunta: qual é teu nome? Aleluia. Tu enganou a um homem uma vez. Oh, tu vem enganando uma vida inteira. Mas eu te conheço de um jeito que ninguém conhece. Qual é o teu nome? E como ele queria ser mudado, ele diz: eu não vou mentir. Meu nome é Jacó. Tirou a máscara, tirei. Então agora eu vou dizer qual será o teu nome. Então a partir de hoje, tu te chamarás Israel. Mas olha só, quando Davi vai diante de Golias, porque a Bíblia diz que ele pega o cajado dele, afunda o alforje e tudo, e ele se apressa, ou seja, ele vai. Porque mesmo que ninguém goste, quando eu deixo Deus revelar através de mim quem Ele quer que eu seja, eu tenho agilidade. E Golias olha para ele e diz assim: ó, você está achando que eu sou um cachorro? Sabe o que Golias está dizendo? Estão botando um garotinho para vir até mim. E ele diz assim: você está achando que eu sou um cachorro para vir a mim com um pedaço de pau? Aquilo não era um pedaço de pau, aquilo era um cajado. Davi podia parar naquela hora e falar: Senhor, eu não vou mais. Porque Golias duvidou do cajado que está na minha mão. Mas quanto mais Golias falava, mais Davi. Porque podem achar o que quiserem do que Deus colocou na minha mão. Quem não pode ter dúvidas do que Deus me entregou sou eu. Quanto tempo mais você vai basear a tua vida pela opinião dos outros?
Quanto tempo mais você vai reter o teu chamado pela opinião dos outros? Deus está dizendo, você precisa acreditar no que eu te dei. Você precisa fazer uso do que eu coloquei na tua mão. Deixa falarem o que quiserem. E quanto mais falarem, mais você vai. Davi sabia tanto quem ele era, que Golias está dizendo, você está achando que eu sou um cachorro? Você é um garoto, eu vou te entregar as aves do céu. Ah, menino. Davi está dizendo para ele, você vem a mim. Com espada, lança e escudo. Você está no padrão certinho que agrada aos homens. Você está no padrão certinho que parece de vencedor. Mas eu vou te mostrar que o que ganha não é o padrão dos homens, é o padrão do céu. Tu vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Todo mundo está pensando, vai morrer daqui a pouco. Davi taca a pedra, o gigante cai. Davi corta a cabeça dele e volta assim, ó. Sabe o que é isso? Cabeça do gigante. Sabe o que aquela cabeça mostra para as pessoas? Que não é Davi que vai justificar, ou que vai provar com as suas palavras, que o que ele tem na mão foi Deus que deu. O que vai mostrar para todo mundo que o que Davi tem na mão foi Deus que deu, são os feitos de Deus através da tua vida. Você não tem que gastar tempo se justificando. Você não tem que gastar tempo provando nada para ninguém. Que eu vou entrar nas redes sociais. Não, você não tem que fazer isso. Isso é coisa de quem não tem noção do que Deus colocou na sua mão. Estão falando, você continua. Estão criticando, você continua. Estão duvidando, você continua. Porque vai chegar uma hora que tu vai voltar. Oh. Quem achou que não era de Deus vai dizer, esse garoto é cheio. Quem achou que não era de Deus vai dizer, respeita ele, porque Deus está com ele. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela o que Deus fará através de você. Vai justificar. Fala o que Deus fará através de você. Vai mostrar para todo mundo que quem te chamou foi Ele. Fala então, pelo amor de Deus, para de perder tempo com o que não tem a ver com o propósito de Deus para a tua vida. Continua, meu filho, honra o que Deus colocou na tua mão, porque quem vai trazer honra para a tua vida é Ele. Aleluia. Gabriela, o que o Senhor, se você pudesse resumir tudo isso, o que o Senhor te mandou me dizer em resumindo? Deus mandou dizer para você assim, ó, para de perder tempo fingindo ser aquilo que você não é. Há pessoas que estão aqui vestidas com armaduras. Eu sou assim, sabe por quê? Porque eu fui muito traída. Você não é assim, vestir uma roupa em você e você está deixando. Eu era muito risonha, mas falaram tanto de mim, que agora eu sou assim, não adianta, ninguém me muda, você não está vendo. Que você não é isso. Que você deixou vestirem uma roupa em você. E você está deixando te definirem pelos traumas que te aconteceram. Davi podia dizer, esse sou eu. Mas o Deus que conhecia Davi por dentro sabia que ele não era aquilo. E é por isso que dá desequilíbrio. Porque para as pessoas a gente finge que é uma coisa, mas a gente sabe de verdade quem a gente é. O Espírito te trouxe aqui para te dizer, eu quero te despir de toda máscara, de toda armadura, de todo personagem que você resolveu criar para se proteger das dores, dos traumas e das marcas. Só que isso tem feito ficar retido dentro de você uma essência que Deus colocou aí dentro. E que Ele quer trazer para fora para mostrar que Ele ainda é Deus que pega o pequeno e coloca entre grandes. Você não está vendo que isso está atrapalhando as grandezas de Deus se revelarem através de você? Sou assim, minha mãe é assim, minha avó é assim, eu também sou assim, não é nada. Isso pode ter vindo carregado no seu DNA.
Você pode ter sido educado assim, mas permita-se descobrir qual é a forma que Deus quer de você. Tem tanta coisa boa que Deus quer revelar através da tua vida. Você não tem noção do que é você na mão do Deus poderoso. Aleluia. Golias está olhando e está dizendo: isso é um garoto, isso não vale nada. E Deus está do céu dizendo: garoto, vai, porque eu vou mostrar para ele e para todos os outros o que a minha mão é capaz de fazer com quem se entrega de verdade para mim. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que tem muita coisa que Ele quer revelar através da tua vida. Que nós, como igreja, por muito tempo, nos revestimos ou nos vestimos de uma religiosidade, porque isso agradou a maioria. A gente se vestiu de uma religiosidade para fingir que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal. E aí o Espírito te trouxe aqui para te dizer: você vai continuar quanto tempo desse jeito? Você não está vendo que chegou a hora de eu manifestar através de você a minha grandeza? Faz novamente uma cara de profeta para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: você não tem noção de quem você é na mão de Deus. Fala: Deus está olhando para você e está dizendo: eu quero manifestar a minha glória na tua vida. Poder de Deus não foi algo liberado só para os apóstolos. Poder de Deus não foi liberado só para a igreja do passado. Isso é para nós. Chegou a tua hora. São Paulo, é a tua hora. Quando as pessoas sabiam que Pedro ia sair na rua. Você pode me ajudar, pastor? Um minuto, faz favor. Eu quero que você entenda isso aqui, porque isso é lindo. O senhor pode cooperar comigo? Tudo que eu pedi para o senhor fazer, o senhor faz. Eu quero que essa Bíblia fique do lado da caneca. O pastor Christian está cooperando comigo. Pastor Christian, eu quero que essa Bíblia volte para o púlpito, cooperando comigo. A última vez, tá? Novamente eu quero essa Bíblia do lado da caneca. Sabe o que ele fez? Ele cooperou comigo. Obrigado, pastor. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito cooperava com os apóstolos. Era Paulo falando: agora onde houver doença, vai embora. O Espírito saía daqui. Oh meu Deus. Agora onde tiver um aleijado, vai andar. Aí o Espírito que cooperava saía daqui. Ai, derrevácia. Deus está dizendo: eu quero cooperar com a minha igreja. Eu quero derramar o meu poder sobre a minha igreja. É tempo. Só que você precisa se despir dessa máscara. Você precisa arrancar esse personagem que está te atrapalhando de caminhar na direção do que Deus tem para a tua vida, porque o Espírito quer se apoderar de você. O senhor faz o apelo? Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico, mas você veio aqui achando que veio ao convite de alguém, mas quem te trouxe aqui foi o Espírito, e te trouxe para te dizer: chega de continuar nessa vida amarga. Você não é amarga nada, você não é depressivo nada, você não é dessa maneira nada. Eu quero revelar a tua essência. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus, e você sabe que você tem atrasado o que Deus tem na tua vida, só que você não quer voltar para casa assim. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir, eu sei que você está aqui e eu estou te esperando.